Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Carteira Cast, o podcast do Carteira Azul. E hoje eu tenho a honra de ter como convidada uma educadora financeira que eu já admiro aí há pelo menos uns 2 anos, que eu já acompanho ela no Instagram. E eu fiquei muito feliz por ela ter aceitado o convite para falar sobre um assunto que ela fala bastante, inclusive, que é sobre a questão da independência financeira, se é necessário você ser milionária para se sentir livre e independente financeiramente. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. E a minha convidada, ó, claro, vou deixar ela se apresentar, mas a minha convidada é a Evelyn Bonfim. Evelyn, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o convite e se Obrigada a apresenta você, aí. Carol. Fala um Muito pouquinho mais de obrigada pelo você. convite. Fala um pouquinho mais de você, conta um pouquinho da sua história, como é que você virou educadora financeira, que eu sei que não é a sua área de formação, né? Para quem não sabe, a Evelyn é jornalista. Então, me conta um pouquinho aí da sua trajetória, para o pessoal te conhecer melhor. Então. Primeiro, obrigada pelo convite. Eu sempre falo que é meu assunto favorito, né? Então, eu vou adorar falar o máximo que der. Eu acho que, principalmente nós mulheres, né? Como eu trabalho com mulheres, eu acho que as mulheres têm que falar mais sobre dinheiro. Então, vamos levantar esse assunto mesmo entre as nossas amigas, primas, mãe, filhas, irmãs, sabe? Colegas de trabalho. Vamos falar muito sobre dinheiro mesmo, assim, cada vez mais. Então eu adoro. Eu comecei, cara, acho que resumindo, eu acompanho finanças pessoais desde 2008, 2009, que eu estava assim no finalzinho da faculdade e aí eu fiquei noiva, eu era bem novinha na época. Eu fiquei noiva e ali mais ou menos no final da faculdade eu não sabia muito em que me especializar dentro do jornalismo, porque jornalismo é uma faculdade muito ampla, né? Uhum. Eu levei ali os primeiros 3 anos e meio da faculdade sem saber muito para onde eu ia me especializar. Aí calhou que ali no finalzinho da faculdade eu fiquei noiva. E eu era estagiária, né? Eu ganhava R$ 600 de salário. E aí eu comecei a pesquisar, Google mesmo, assim, sabe? Embora eu já tivesse tido aulas de jornalismo econômico na faculdade anteriormente, mas não tinha dado clique. Quando eu comecei a pesquisar como casar ganhando um salário de R$ 600, aí eu comecei a enxergar o mundo das finanças pessoais, assim, sabe? Então foi aí que comecei. Aí me apaixonei pelo assunto loucamente. E aí eu criei blog na época, aí depois eu fui chamada para escrever num blog de uma seguradora famosa. Aí eu já atuava no jornalismo, né? Mas aí eu acabei mudando de emprego para ir trabalhar na Infomoney, que é um site de economia e finanças, investimentos. E aí eu fui. Foi aí que começou. E aí eu mantive o blog por muitos, muitos anos, uns 4 anos, assim. Até que em algum momento ali no meio do caminho eu dei uma pirada, eu acho que, né, imaturidade emocional e tal. Eu tive uma fase de, assim, todos os investimentos que eu tinha feito ali no comecinho, né, que vale dizer que o noivado acabou, eu fiquei, não casei, mas aí o legado da paixão pelas finanças continuaram, né? Então eu fui fazer pós-graduação em economia, e aí teve uma fase que anos depois eu dei uma pirada, assim, eu acho que chega um momento da vida que as coisas começam a gente começa a tomar uma série de decisões erradas, mais levadas pela emoção mesmo. Me endividei, me desfiz de todos os meus investimentos, e fiquei aí mais 2 anos, assim, mais ou menos de 2012 a 2014, com dívidas. E aí esse foi o grande chacoalhão, assim, da vida para eu voltar. Combinou que quando estava acabando as dívidas eu tive uma perda, né? Perdi meu pai, que foi um outro chacoalhão da vida. Então eu gosto de contar essa história, Carol, para tentar estimular as pessoas a agirem antes desses chacoalhões, assim, sabe? Se for possível você agir no proativo e não no reativo, porque eu até já tinha todo o conhecimento técnico de finanças, de investimentos e tal, mas mesmo assim eu me endividei, me enrolei financeiramente. E era porque o meu emocional não estava ajustado, sabe? Para
ter uma vida financeira equilibrada. E aí, mais ou menos de 2015 para cá, eu descobri o coaching, que é como uma metodologia para ensinar as pessoas coisas que eu já tinha, a questão técnica. Eu já tinha, porque eu já sabia sobre investimento, sabe? Sobre, enfim, planilhas, organização financeira e tal. E aí, isso culminou bastante com uma jornada de autoconhecimento minha também. Então, desde 2016 que eu atuo como coach financeira, né, consultora de finanças pessoais para mulheres, e tô aí, tá indo para 4 anos já. Caramba, que trajetória. E foi legal você falar isso da questão de, mesmo eu tendo conhecimento, eu me enrolei, porque as pessoas ainda, fico assim, em pleno 2020, eu fico impressionada que as pessoas ainda acham que é o conhecimento que faz a diferença para ter, né, finanças organizadas e ser bem sucedido financeiramente de certa forma. E não é mais uma questão exatamente o que você falou, emocional, comportamental. Uhum. E assim, eu acho que poucas pessoas ainda estão tendo esse olhar sobre isso, né? Eu acho que também as pessoas ficavam muito focadas em aprender a fazer planilha, em aprender a investir em ações, e não pararam para pensar, para analisar a cabeça do consumidor, a cabeça do investidor, né? Agora isso meio que tá começando a crescer e ser mais falado, né? Você chegou a estudar também sobre isso em algum momento? Eu acho que é difícil para as pessoas assimilarem, porque talvez pode soar até um pouco contraintuitivo. Eu acho que é aí que está a dificuldade. Se eu falar para uma pessoa que nunca pensou sobre isso, nunca estudou sobre isso, que, cara, sua vida financeira é 80% mentalidade e 20% um aprendizadozinho ali, técnico e prático mesmo, a pessoa vai falar, cala a boca, sabe? Porque é isso, ela vai achar que é porque ela não sabe mexer no Excel, ou que ela não entende nada quando ela lê um artigo sobre investimentos. É claro que isso faz diferença, é claro que ao longo do tempo você precisa ir desenvolvendo sim o seu conhecimento, que eu chamo mais técnico, né? Mas que é um desenvolvimento das coisas práticas assim do investimento. Mas ter isso, eu sou uma prova e eu vejo todos os dias no trabalho, imagino que você também. Apenas ter isso, apenas saber isso, não adianta. Sabe por quê? Porque senão, nossa, de novo usando como exemplo, todo o conhecimento que eu tinha trabalhado anos já com economia, já tinha pós-graduação em economia quando me endividei. Se não fosse por isso, eu não teria. Eu já atendi clientes que são bancárias, já atendi cliente engenheira, ou seja, vamos falar sobre cálculo, né? Uma pessoa muito melhor que eu. Já atendi cliente de contabilidade, já atendi contadora com dificuldades financeiras, assim. Então, é claro, né, que essas habilidades mais técnicas, elas vão te ajudar muito, mas isso é 20%. 80% tá na sua cabeça mesmo, assim. E eu gosto de fazer um comparativo, Carol, sabe, que eu gosto bastante de falar sobre patrimônio, né, de fazer as pessoas enxergar o quanto que é importante você ter o foco no crescimento do seu patrimônio. Então, eu gosto de contar uma historinha, assim. Pensa num senhorzinho que foi ajudante de pedreiro a vida inteira, praticamente não alfabetizado, e aí ele trabalhou a vida inteira em obras e pegou um dinheirinho, foi lá, comprou um terreno, aí foi aos poucos construir uma casinha, depois ele conseguiu fazer a mesma coisa com um segundo terreno ali na cidadezinha, e construiu uma outra casa. Passou a vida, enfim, ele chegou na aposentadoria dele ali, 60 anos, ele tem 4 casas de aluguel na cidadezinha. E o cara nunca fez uma planilha na vida, ele mal sabe ler e escrever, mas o que aconteceu? Essa pessoa teve foco no patrimônio, porque ela dedicou um bom tempo e energia e o dinheiro que ele tinha para construir no patrimônio, e provavelmente esse patrimônio está gerando ali um aluguelzinho que está mantendo essa pessoa na velhice. Então, é claro que a gente tem acesso a mais um monte de coisa muito maravilhosa. A gente tem acesso à informação, a gente tem como fazer bem melhor do que esse senhorzinho. Mas o começo de tudo, o princípio e fim, na verdade, está na nossa cabeça. Porque se você tiver a mentalidade certa, você chega lá na idade da sua, não só na velhice, né? Mas você vai construindo a sua segurança financeira, independentemente de você
saber mexer em planilha ou ser um expert da Bolsa de Valores, sabe? Uhum. Não, eu achei legal você trazer esse exemplo, porque eu acho que também há uma diferença de mentalidade também entre gerações, assim, realmente, a geração dos meus pais e dos meus avós, principalmente dos meus avós, com certeza, esse exemplo que você deu, eu lembrei na hora dos meus avós, Uhum. porque realmente eles tinham muito foco, eles tinham mais foco em deixar patrimônio para a família do que curtir a vida, do que pagar educação para os filhos. Assim, os meus pais desde cedo tiveram que tipo, se eu quiser estudar e crescer na minha carreira, eu vou ter que me virar, porque meu pai não quer pagar, mal quer pagar a escola, quanto mais outros cursos e faculdade, idioma e tal, porque eles eram mais focados em, não, eu vou, com esse dinheiro que eu poderia estar te dando aí de mesada, ou sei lá qual o termo, eu vou comprar aqui um terreno, vou construir uma casa e aí quando eu morrer fica aí para você de herança, né? Eu acho que eles eram muito mais focados na herança do que curtir a vida, viver, ter uma qualidade de vida, assim, pelo menos na minha família eu vi isso. Você acha que essa questão da geração também interfere, né, nessa mentalidade? Não, com certeza, com certeza. E eu vou dizer, os seus pais, seus avós, eles não estão errados. Uhum. O que eles construíram foi muito com base no conhecimento que eles tinham e no nível de informação que estava disponível para eles naquele momento, até nas alternativas de investimento que estavam disponíveis para as pessoas até pouco tempo atrás. Então, tudo isso é relativamente novo no sentido de acesso à informação e investimentos de qualidade. A gente está falando de 30 anos atrás, a inflação no Brasil era estratosférica, então você não era qualquer pessoa que ia deixar o dinheiro, você tinha que comprar alguma coisa física, material, porque senão seu dinheiro ia desvalorizar. Então, essa diferença geracional, principalmente no Brasil, né, que a gente vê no sentido do que fazer com o dinheiro, ela é muito compreensível, sabe? Então, eu não acho que a gente precisa necessariamente bater de frente. Só que a nossa geração, Carol, a gente já tem nas nossas mãos a responsabilidade de fazer melhor, porque agora a gente tem condições melhores. Assim, algumas coisas pioraram, algumas coisas melhoraram. Então, no sentido de acesso a investimentos financeiros, hoje é muito melhor. Então, a gente tem que aproveitar a vantagem disso ao nosso favor, sabe? Hoje a gente pode pegar R$ 100 e comprar uma cota de um fundo de ações na bolsa e acabou, sabe? Assim, então a gente tem que tirar vantagem disso e também ficar muito esperta com as coisas que não funcionam mais ou com as coisas que talvez não sejam as melhores do mundo, né? Então, o nível de valorização que foi visto no Brasil no mercado imobiliário, por exemplo, talvez não se repita. Em algumas cidades pode até ser que sim, mas nas grandes metrópoles não vai ter uma multiplicação de valor como os nossos pais, nossos avós viram. Então, é nossa responsabilidade construir a nossa história a partir de agora com os fatos, com os dados, né, da realidade, não baseado nas crenças que foram construídas em cima de fatos do passado, evidências do passado, né? Exatamente. E outra coisa também que você falou, e que também sempre dá polêmica quando as pessoas perguntam e falam sobre isso na internet, é em relação a imóvel, assim. Você acha que comprar imóvel, assim, no sentido igual tinha na geração dos nossos avós, vou comprar para eu ganhar com a valorização quando eu for vender, ou vou comprar para ganhar o aluguel, ou é melhor eu estudar sobre fundos imobiliários, que aí eu não preciso embolsar um valor tão grande para ter, né, direito a pelo menos um aluguel mensal, digamos assim, né, que a gente sabe que os fundos imobiliários proporcionam, ou você acha que isso vai de cada um, essa questão de decidir se compra, se aluga um imóvel, se compra fundos imobiliários, né, se investe em fundos imobiliários ao invés de investir num imóvel físico de fato, qual a sua opinião sobre isso? É polêmico mesmo, né? É. Até porque assim,
Muitas vezes, comprar a casa é o sonho da sua vida e eu acho que sonho não se discute muito, mas dá para discutir um pouquinho. Não se discute muito, porque assim, se for seu sonho, meu, vai atrás e faz. Só que, primeiro de tudo, questione-se se esse sonho é seu mesmo ou se você quer isso porque você acha que isso é preciso, que esse é o sinônimo do sucesso, ou porque você sente uma pressão da sociedade, ou porque todos os seus primos estão comprando um imóvel, ou porque você acredita no quem casa quer casa, ou porque seus pais te disseram a vida inteira que você precisa ter o seu próprio teto. Então, muitas vezes, o nosso sonho, ele provém, e qualquer outra coisa que a gente quer na vida, muitas vezes esse desejo, ele provém de uma fonte externa que não é sua. Agora, se for seu mesmo, beleza, vai atrás. Agora, sobre o comprar ou não comprar, você me lembrou de uma história de uma aluna minha do meu curso, que ela tinha feito isso antes de fazer o curso comigo. Ela disse que ela e o marido tinham vendido um apartamento que eles tinham pego o dinheiro dessa venda desse apartamento e comprado tudo em fundos imobiliários. E aí eu perguntava, mas vocês têm. Aí, isso foi um pouco. E foi no comecinho da pandemia, que o mercado caiu. Ali foi começo de março que ela me contou isso. Ou meados de março, já tinha tido uma boa queda por causa da pandemia. Então, foi meados de março de 2020, para quem está ouvindo depois. Então, tinha caído 10% o valor do dinheiro dela ali em fundos imobiliários. Aí eu perguntei, mas aí vocês têm uma reserva de emergência e tal? Ela falou, não. Ou seja, ela não tinha nenhum dinheiro investido em nenhuma outra coisa. Todo o patrimônio financeiro dele estavam aplicados em fundos imobiliários, que para quem não sabe, é renda variável. Renda variável não pode ser 100% do seu patrimônio. Não, não pode. Então, assim, quando a gente fala de decidir sobre comprar uma casa ou não, o que eu gosto de ensinar, tá, Carol? Eu gosto de falar que a gente tem que ter como meta a construção do nosso patrimônio para a independência financeira ou para a aposentadoria, nosso patrimônio que vai nos dar segurança financeira ao longo da vida. Posto isso, você pode até comprar um imóvel para sua moradia, se você quiser, mas olhando para isso como uma das fases, uma etapa ao longo dessa construção do seu patrimônio de aposentadoria, nesse patrimônio de independência financeira. E quando você olha isso, a compra do imóvel, porque assim, quando eu falo patrimônio, não é para. Tem muita gente que pensa patrimônio, só pensa em terreno, casa, apartamento. Não, patrimônio é todos os bens que você possui, e uma das formas mais eficientes hoje de construir patrimônio é por meio de aplicações financeiras, né? Porque, como a gente sabe, não é uma verdade absoluta que em todas as cidades do Brasil você ainda vai ter uma valorização muito expressiva em termos de valorização do bem imóvel que você tenha, né? Isso pode acontecer, pode não acontecer, enfim. Então, quando você tem esse foco na construção do seu patrimônio para a vida, pode ter imóvel ali no meio, pode ter imóvel na sua carteira. O que eu não recomendo é que você tenha a compra do seu imóvel como o único objetivo financeiro da sua vida. Sabe por quê? Porque muitas vezes, principalmente quando é imóvel para a sua moradia, eu gosto de provocar essa reflexão de que, ok, quando você chegar ali na velhice e não puder mais trabalhar, ou porque você não aguenta mais, você não tem saúde, ou porque você não quer mais trabalhar, você vai vender sua casa para pagar o boleto do plano de saúde? Provavelmente não. Então, você pode ter o teto porque com certeza vai ajudar muito na sua independência financeira você não precisar pagar um aluguel nesse momento. Claro. Só que além de ter um teto, você precisa ter dinheiro também. Então, você precisa dedicar sim a construção do seu patrimônio financeiro em aplicações financeiras. O seu patrimônio que vai gerar dividendos, que vai gerar juros, né? Render juros para você poder fazer resgate daquele seu patrimônio investido e pagar suas contas, pagar seus boletos e, de preferência, pagar um certo conforto também, né? Porque você não vai viver, nós não queremos, pelo menos, né, viver só pagando o boleto do plano de saúde na velhice. A gente quer ter dinheiro para seguir uma vida confortável,
também nessa fase do mesmo jeito que a gente quer ter uma vida confortável agora. Então, eu acho que uma coisa não exclui a outra. O grande problema é quando você antecipa na sua trajetória, na sua jornada de construção de patrimônio, você antecipa demais o imóvel. Porque aí o que as pessoas fazem? Como você não tem dinheiro para dar para comprar o imóvel à vista, às vezes você fica ali muitos anos só na construção de uma peça do seu patrimônio, que é o imóvel, que muitas vezes tem tantos juros que ao você terminar de pagar, você desembolsou o valor de comprar 2, 3 imóveis, 4 imóveis, só por causa dos juros. E quando passar ali os 30 anos, você desembolsou 4, mas você tem um imóvel. Enquanto, se você tivesse o foco de investir o dinheiro ao longo desse período, seria o contrário, né? No final desse tempo, você teria o dinheiro para comprar 3, 4, e aí você pode até decidir pegar uma parte desse dinheiro para comprar um, ou até não. Ou às vezes você pode decidir, ó, meu patrimônio investido já gera uma renda tão grande que eu posso decidir morar onde eu quiser. Então, assim, não tem uma regra, eu não gosto de ser essa pessoa que, ai, é anti-imóvel, não, porque envolve tantas coisas, às vezes você quer, e se você quer, vai e faz. Agora, minha obrigação é te trazer a visão, sabe, sobre a importância de você ter uma visão global. Ah, não vou comprar imóvel, mas vou colocar em fundos imobiliários. Fundo imobiliário é renda variável. Você precisa entender qual é o tamanho da porção de renda variável nessa classe de ativo específica, que é fundos imobiliários, para você decidir qual é o tamanho que ela precisa ocupar dentro de uma carteira de investimentos que seja equilibrada. Equilibrada no sentido de te trazer uma rentabilidade boa, mas com o nível de segurança que você topa. E aí, né, é de aprender, né? Não tem muito como, tem que aprender. Ah, exatamente. Eu acho que também acho que o imediatismo também dificulta da pessoa enxergar essa questão que você falou de objetivo, sabe? Eu estava atendendo uma mentorada que eu não sei que objetivo ter além de comprar uma casa, né? E ela estava também cheia de dívidas e tudo mais, normalmente quando a pessoa está endividada também, ela fica mais preocupada em resolver a dívida do que em outros aspectos da vida dela, né? E eu acho que essa questão do imediatismo acaba afetando muito, assim, dela conseguir racionalizar de certa forma as decisões dela e tal. Mas é isso que você falou também, realmente não tem uma resposta certa, mas também não dá para ser extremo, né? Não botar tudo em fundo imobiliário também é loucura. Eu gosto muito de fundos imobiliários, mas eu acho que ele tem a função dele, não quer dizer que ele vai ser adequado para todo mundo e para ser 100% do patrimônio de alguém também, eu acho muito arriscado. É Mas, muito doido, né? E o uhum, risco, assim, provavelmente essa minha aluna, ela viu todos os benefícios do fundo imobiliário em algum conteúdo na internet, e o que é legal. Só que o risco disso é você não ter a inteligência financeira ou conhecimento mesmo de entender como pegar aquela dica. De novo, eu também sou no YouTube, você tá no YouTube, o YouTube é um lugar maravilhoso para fonte de informações, mas quando você pega um vídeo explicando tudo sobre fundos imobiliários, maravilhoso esse conteúdo, só que você precisa é, aprender algumas coisas numa etapa anterior para você saber o que faz sentido no meu momento de vida e na minha carteira de investimentos nesse momento. E aí, se você entender que, putz, não, agora eu tô legal, agora eu acho que vale a pena colocar um pouquinho mais de renda variável na minha carteira, que eu já tô com uma posição legal em renda fixa, ou então, não, acho que eu aumentou demais o percentual de renda variável da minha carteira, como agora na crise, né, eu tô muito assim, tipo, ok, eu tô com um percentual da minha carteira em renda variável um pouquinho acima do que eu estou me sentindo confortável para um momento tão incerto como a gente está. Então, eu fui montando caixa, me desfiz de um papelzinho aqui, de um outro papel ali, fiz alguns resgates pontuais de algumas coisas que não faziam mais sentido eu carregar agora, e montei caixa. Não é porque, não, estou saindo da Bolsa de Valores. Não é isso. E não é porque eu me assustei porque tudo caiu. É
uma questão de que de tempos em tempos você vai revendo suas posições e a vida vai mudando, as prioridades vão mudando e você precisa saber como essas dicas, as alternativas de investimento, o timing de mercado, né? Putz, o timing de mercado é perfeito para tal investimento, porque tá tudo mostrando que isso é bom. Maravilha, mas antes do timing de mercado, você tem que entender qual é o seu timing, ou seja, quais são as suas prioridades, o seu nível de disponibilidade de acompanhar determinado investimento, quais são os seus objetivos para esse ano, se você tem algum projeto que vai precisar de algum dinheiro mais líquido na sua mão dentro de 1 ou 2 anos, ou se realmente o seu dinheiro, você pode ter um horizonte de 5, 10 anos, sabe? Então, antes de ver o noticiário ou qual é o investimento que é muito interessante que está surgindo, é importante você entender como tudo isso se encaixa na sua vida, no seu momento, né? E na sua carteira, né? Com certeza. A gente estava falando, né, que o tema principal aqui que a gente tinha escolhido, acabou que a gente embarcou nesse negócio de patrimônio, mas acabou que tem tudo a ver, que é essa questão da independência financeira, assim, é necessário eu ter rios de dinheiro guardado, eu preciso ser milionária para me sentir uma pessoa livre e independente financeiramente? Cara, eu gosto muito de estimular as mulheres a ter a independência financeira como objetivo, sabe? Que, Carol, pensa assim, quando a gente tiver uma multidão de mulheres independentes financeiramente, vai ser um mundo muito melhor, sabe? Muito melhor. Eu acredito muito, eu acho que esse é um dos pilares principais, assim, sabe, do meu trabalho barra propósito, que é que mais mulheres sejam livres independentemente, financeiramente, sabe? Sobre a independência financeira, como a gente, na definição do termo, o que que é, né? É você construir um patrimônio grande o suficiente para só o rendimento desse patrimônio manter o seu padrão de vida, o seu estilo de vida do jeito que a gente quer. Então, dependendo, né, do que é, da quantidade, do seu padrão de vida ideal, pode ser que, para você alcançá-lo, você precise de uma quantia de dinheiro acumulado bem grande, milionária, em outras palavras, ou quase isso, para que esse dinheiro por si só renda ali o suficiente para pagar suas contas. Eu gosto de estimular isso como um objetivo, sabe por quê? Porque se passar um tempo, se passar alguns anos, digamos que assim, você começa a construir agora esse seu patrimônio de independência financeira. Aí daqui 10 anos acontece alguma coisa chata na sua vida, você fica desempregada, ou acontece um acidente na família, alguma coisa chata aconteceu. Você ficou. O seu objetivo ali era de juntar dinheiro por 30 anos. Mas aconteceu, você não conseguiu mais continuar, mas você juntou por 10 anos seu patrimônio. Esse dinheiro que você juntou, ele vai continuar rendendo, claro, né? Se o imprevisto não foi grande o suficiente para você já precisar sair vendendo tudo, resgatando, ainda assim você tem essa segurança para lidar com esse imprevisto. Aí digamos que você consegue lidar ali, mas você não consegue fazer novos aportes, ou seja, novos investimentos nesse seu plano. Aquele dinheiro que você juntou por 10 anos, ele vai continuar rendendo juros sobre juros. Então, eu gosto de a gente ter isso como meta e começar a agir nesse sentido, mesmo que você tenha uma dívida, que não faz sentido agora você investir para o longo prazo, porque primeiro você tem que quitar a dívida. Óbvio, matematicamente, é isso mesmo que a gente tem que fazer, até porque o rendimento das nossas aplicações dificilmente batem os juros das nossas dívidas. Só que se você colocar R$ 40 num tesouro direto que vai vencer daqui 25 anos, o hábito de construir isso, ele vai se consolidando de tal forma que daqui 6 meses você olha, nossa, aqueles R$ 40 que eu fui colocando todos os meses, de 40 em 40, já juntou essa grana, já rendeu X. Olha que legal. Isso é o que vai fazer com que você se estimule a o que eu posso fazer para daqui mês que vem, em vez de estar colocando 40, colocar R$ 80. O que eu posso fazer agora para que no ano que vem eu esteja colocando R$ 800 por mês? Entendeu? Então, essa bola de neve dos hábitos saudáveis financeiramente, ela é muito verdadeira, ela é muito real. Então,
Talvez você não alcance os 3 milhões de reais ali para viver de renda, com uma renda tipo, super confortável. Só que você vai ter dinheiro. Se você se aposentar com 50 mil reais na sua conta, é melhor do que você se aposentar com zero, que é a realidade da maioria das pessoas, da maioria da população brasileira hoje. Eu tenho um vídeo no YouTube que viralizou sem querer, juro que foi sem querer, porque não é tão sexy assim, mas foi um vídeo sobre empréstimo consignado. Tem um vídeo lá no YouTube sobre empréstimo consignado. E ele viralizou porque quando eu subia, um pouquinho depois saiu uma notícia sobre consignado, e aí as pessoas deram o Google e teve muitas visualizações. E aí, nesse vídeo, como é um vídeo sobre consignado, que eu falo ali dicas para que tá o consignado, se você for ler os comentários, Carol, porque a maioria, consignado tem funcionários públicos que podem acessar, tem muitas empresas privadas que fazem convênios com os bancos também para oferecer consignado, mas a imensa maioria é de aposentados. Então, quando você lê os comentários daquele vídeo, o número de idosos que se arrependeram de fazer o consignado, ou que foram enganados por instituições financeiras, ou que caíram no golpe do filho, né? O filho pediu para ele fazer, o neto pediu para ele fazer o consignado, e agora ele está endividado, ou foi ele mesmo que foi lá e fez, porque precisou pagar um exame, um tratamento médico e não tinha dinheiro, então teve que pedir empréstimo consignado para isso. E os velhinhos, assim, com dívidas, é a coisa mais triste do mundo, do mundo. Então, começa agora, do jeito que você tá, e não é uma mensagem de terrorismo, é uma mensagem de otimismo, porque qualquer dinheiro que você tiver quando você chegar nessa idade em que você não consegue mais gerar renda, vai ser melhor do que nada. Pode ser R$ 1.000, vai ser melhor do que nada. Pode ser um remédio que você vai comprar e que você não vai precisar se endividar para comprá-lo, sabe? Então, eu acho que o principal de estimular as pessoas a alcançarem, a buscarem construir independência financeira, é mais nesse sentido, sabe? De que você mirou lá nas estrelas, mas se você alcançar uma estrela aqui mais pertinho e tal, um objetivo um pouquinho mais curto, já vai te ajudar muito, vai ser muito melhor do que você ter zero, o que por sua parte já é muito melhor do que você ter dívidas, sabe? Muito legal você falar isso, Evelyn, porque tem gente que justamente faz aquela simulação, né, de quanto eu tenho que juntar para ser Entra em independente. desespero. Aí fala, tem que juntar 1.600.000. Como é que eu vou juntar 1.600.000 se eu ganho um salário mínimo de salário, né? Aí a pessoa desiste, aí acha que começa com aquela crença de investir é só para quem é rico, para quem tem muito dinheiro, para quem ganha bem, não sei o quê. Aí desiste, né? E é isso que você falou, o importante é começar e juntar o que for possível dentro da realidade da pessoa, né? Sim, eu nunca esqueço, uma das primeiras pessoas que eu atendi como coaching financeira, ela era uma pessoa endividada, em que a gente estava fazendo o processo para organizar as finanças dela para ela conseguir quitar as dívidas. Mas eu fiz questão de, ao longo do processo, fazer as simulações de independência financeira, né? Quando a gente concluiu o cálculo ali, a conclusão era de que ela precisava juntar R$ 2.000 por mês para alcançar aquela meta de independência financeira que ela tinha traçado. E ela falou para mim com essas palavras: Evelyn, é impossível, né? Ela falou assim, só, tipo, não foi nem triste, nem nada, foi só assim, resignada. Beleza, mas é impossível eu guardar R$ 2.000, né? Carol, menos de 2 anos depois, essa pessoa estava guardando R$ 2.000 por mês. Sabe por quê? Ela mudou de emprego 2 vezes ao longo desses 2 anos. E além de mudar de emprego para emprego que ela pagava mais, ela foi quitando as dívidas, porque é um processinho, né? Não é de uma hora para outra que você quita as dívidas. Então, ela foi quitando uma dívida e alguns meses depois ela quitou outra. Aí, uma outra dívida que era um valor bem mais baixo, um juros bem mais baixo, ela carregou até o final, mas juntando dinheiro paralelamente. E 2 anos depois, ela me mandou uma mensagem falando: Evelyn, eu tô juntando na média anual mais do que R$ 2.000 por mês, porque aí ela foi para um emprego que pagava PLR, né, que é aquele bônus. Então, juntando bônus com uma parte do 13º, essa pessoa viaja todos os anos, porque eu acompanho nas redes sociais, então não é como se ela estivesse fazendo todo o sacrifício do ano, mas todo o sacrifício da vida. Mas em menos de 2 anos, essa pessoa que falou que era impossível e que tinha dívidas, estava guardando mais do que o valor médio necessário, o valor
mínimo ali da simulação da independência financeira. E hoje ela ainda me manda várias mensagens assim, tipo, ai, tô pensando em investir em tal coisa, não sei o quê, não sei o quê. E eu adoro responder, porque eu vejo que a pessoa avançou num nível que não dava ela não conseguia enxergar, sabe? Então eu acho que quando você olha para sua vida atual e fala, putz, eu ganho um salário mínimo, é impossível. Um salário mínimo é R$ 1.045 nesse momento que a gente está gravando esse podcast. Então, uma pessoa que ganha um salário mínimo realmente pode achar que é impossível guardar R$ 2.000 por mês. Eu achava que era impossível porque eu também ganhei R$ 600. A faculdade, 4 anos a gente ganhando R$ 600, depois foi para 1.700 quando eu me formei na faculdade. Então também tem uns números que são impossíveis, mas é impossível até você alcançar aquele ponto e você vai crescendo. Quando você vai avançando na sua carreira, avançando na vida com a mentalidade certa, que é a mentalidade ajustada para você curtir a vida e construir patrimônio de independência financeira, as coisas vão melhorando. E aí, R$ 500 a mais que você ganha de salário, eu mudei de emprego para um que pagava R$ 500 a mais. Você vai aumentar o seu estilo de vida, seu padrão de vida, para R$ 100. Porque aí os outros 400 você guarda. Entendeu? Então não é que, nossa, todo centavo que eu ganhar, eu vou guardar. Não, você pode ter um pouquinho mais de luxo, mas sempre sendo lenta no avanço do seu estilo de vida e sendo rápida no avanço do quanto você investe. Porque quanto mais dinheiro você guarda, mais livre você é. E isso que eu acho que é o grande ponto da mentalidade financeira. Enquanto você achar que guardar dinheiro é restrição, vai ficar mais difícil mesmo. Agora, quando você começar a enxergar que, putz, não, eu tenho uma reserva de emergência aqui, que se amanhã eu decidir fazer, não literalmente, porque os aeroportos ainda estão fechados nesse momento de pandemia, mas se eu decidir fazer uma viagem amanhã, eu compro passagem à vista, compro a moeda e vou. Ou seja, o fato de eu, no meu dia a dia, pegar uma parte grande do meu salário e guardar, me dá liberdade para tomar umas decisões que isso não vai impactar. Eu posso fazer uma viagem internacional amanhã, ficar uma semana fora, que isso vai ter um zero impacto nas minhas finanças. Porque antes disso, eu fiz uma decisão, que era, vou manter um estilo de vida mais básico, o que não é restrito, é básico no sentido de, tipo, tem algumas coisas que eu abro mão com tranquilidade para ter essa liberdade e essa segurança, sabe? Que o dinheiro investido me proporciona. Eu acho que vale muito a pena. É muito legal você fala sobre isso também. Eu acho que também é uma grande dificuldade, principalmente, né, das mulheres que estão fazendo essa transição de endividadas para investidoras, é essa readequação do padrão de vida, porque ela foi vivendo, assim, às vezes o que eu sinto é que a maioria vai vivendo no aleatório, vai passando cartão, sabe, vai gastando sem nem sentir, às vezes gastando com coisas até desnecessárias, né? E aí depois acaba sendo meio que doloroso diminuir o padrão de vida. Não sei Muito se doloroso. não sei se é por uma questão por a gente viver numa sociedade que estimula o consumismo, ou se é por outras questões, se é por um histórico familiar, que a pessoa via os pais sendo daquela maneira e aí ela acabou se tornando igual. O que você acha que interfere mais nessa questão da dificuldade que a mulher tem de mexer no padrão de vida dela? Cara, pela minha experiência, assim, eu posso dizer com certeza que essa é a etapa mais dolorosa que qualquer pessoa pode passar. Porque é o viés da perda, né? A gente até toca a vida numa boa sem ter alguma coisa, mas quando você tem e precisa deixar de ter, isso dói. Isso dói mesmo, e a gente não quer. Então, você falou aí dos pais, né, da criação, da sociedade, né, de consumo que a gente. É tudo isso. É tudo isso. Então, se eu puder falar assim, sobre os pais, daria para fazer um episódio inteiro sobre isso, né? Mas uma coisa é fato, você precisa construir a sua própria história financeira, independentemente do que os seus pais te deram.
nesse sentido. Porque às vezes o seu pai era bom com dinheiro e sua mãe era ruim. Às vezes os dois eram ruins. Às vezes os dois eram bons e você se sente uma derrotada porque você não é boa o suficiente. Então, assim, sempre vai ter uma influência. Às vezes tem um exemplo bom, se você der sorte, às vezes, só que às vezes isso pode até gerar algumas resistências, ou às vezes seu pai guardava dinheiro demais, e aí você não gosta dessa imagem de tipo não de uma vida super restrita. Então corta esse cordão umbilical hoje, porque honre tudo que seus pais te permitiram, te proporcionaram na vida. Eu acho que é importante a gente honrar as pessoas que vieram antes da gente, mas a partir de agora, honrando seu pai e sua mãe, você vai construir a sua própria vida financeira, a sua própria história, você que vai escrever, porque você é uma pessoa autônoma para fazer isso, independentemente de qual foi a herança relacionada a dinheiro que você recebeu, sabe? E o outro ponto da dor é o que você falou mesmo, Carol, da nossa sociedade, né? Por que é tão difícil a gente descer esse degrau? Porque é isso, a gente está muito acostumada, e isso pode ser até inconscientemente, a atrelar o nossa autovalorização, ou seja, o valor que a gente dá a gente mesma, a símbolos externos de demonstração de saúde financeira, de demonstração de sucesso, seja o que sucesso significa para cada pessoa, né? A gente está muito atrelado a ligar isso a símbolos externos. Por exemplo, eu comprei meu primeiro carrinho com 22 anos, com meu dinheiro que eu juntei ali, né, depois do noivado que não deu certo, eu tava juntando dinheiro para o casamento. Aí quando o casamento, a gente rompeu o noivado antes de casar, peguei o dinheiro e fui comprar um carrinho. Então, para mim, ter um carro, para mim, nossa, imagina, eu cresci lá na periferia e consegui, fiz faculdade, não tenho dinheiro, comprei meu próprio carro sozinha, à vista com 22 anos. O carro era o símbolo de mulher independente e eu faço o que eu quiser com a minha vida, sabe? Passou tempo, eu cresci, amadureci e, enfim, até mudei de casa, fui morar bem pertinho do meu trabalho, eu ia a pé para o meu trabalho, morava perto do metrô em São Paulo, tinha um estilo de vida muito gostoso. Quando eu saía no final de semana com os meus amigos, eu nem usava o carro, porque eu bebia, então eu ia de Uber. E no dia a dia eu ia a pé para o meu trabalho, porque eu estava morando num bairro ótimo, perto do meu trabalho, eu ia a pé, era maravilhoso. Eu não precisava mais do carro, mas eu fiquei mais de um ano com aquele carro, me gerando toda a despesa que um carro tem quando você olha para a despesa anual. E se você precisa de carro, beleza, você precisa. Precisão, né? Como diz as pessoas, né? Em caso de necessidade, é necessário. Mas no meu caso não era necessário, só que eu mantive aquele objeto porque ele tinha esse simbolismo para mim de, nossa, ele é o símbolo da minha independência financeira, do meu empoderamento financeiro, sabe? Ele é o símbolo de quão independente eu sou. E depois, né, depois de alguma reflexão e de algumas contas, as contas eu fiz antes, mas mesmo assim eu não consegui me convencer. E depois que eu refleti, eu falei, gente, eu sou essa mulher independente e livre e bem-sucedida financeiramente, mesmo se eu não tiver um carro. Então, a nossa capacidade de valorizar a gente mesma tem que vir de dentro, porque se a gente atrelar a símbolos externos, pode ser um carro, pode ser a escola em que você coloca os seus filhos para estudar, porque tem que ser a mais cara da cidade, tem que ser ou pode ser as roupas que você usa, o celular que você tem, enquanto o bairro que você mora, qualquer coisa, enquanto você estiver atrelando a sua essência, a sua autovalorização em símbolos externos, o seu dinheiro nunca vai para as coisas que vão realmente trazer felicidade. Porque é uma corrida sem fim, é uma corrida atrás do rabo que não tem fim nunca. Porque essas coisas depreciam demais. E como você está atrelando o seu valor a essas coisas externas que depreciam tão rapidamente, você precisa estar sempre correndo atrás para ter dinheiro, para manter aquilo, sabe? E por dentro você tá enfraquecida, porque por dentro você não tá enxergando, você não tá
dando valor ao que é realmente a sua essência, sabe? Então eu te convido a tentar romper também mais esse cordão, né, que prende. E é por isso que você não consegue falar não quando o seu grupo de amigas vai fazer uma viagem e você sabe que não deveria gastar dinheiro com aquilo neste momento, mas você não consegue falar não. Você sabe que você não deveria ir jantar naquele lugar mais caro da cidade, porque nesse mês isso faria você estourar um pouquinho o seu orçamento, mas você não consegue falar não. Você sabe que às vezes você não poderia pagar a mensalidade daquele negócio ali, mas você vai e faz porque você está nesse piloto automático de achar que você precisa daquilo porque você merece. É claro que você merece, mas você também merece uma conta gorda te dando uma verdadeira segurança e liberdade, né? Porque todas essas coisas que a gente vai comprando, vai colocando ao nosso redor, vão pesando na gente. Daqui a pouco você está num emprego que você não aguenta mais, só que você é escrava daquele salário. Porque sua vida custa tão caro que você não pode falar, você não pode sair daquilo, sabe? Então é libertador você romper com esses símbolos externos. E aí tudo bem, você pode ter essas coisas, mas desde que elas sejam uma coisa secundária, assim, não tão importante. Eu tenho um iPhone muito legal, só que ele não diz nada sobre mim. Porque se eu precisar usar um Nokia 1100 agora, eu, eu sei que eu continuo tendo o mesmo valor que eu tenho hoje. Muito bom. Adorei o exemplo do Nokia, cara. Foi meu primeiro celular, inclusive. Nokia de lanterna, aquele com a É, lanterna que dura 5 anos acesa, é, sem acabar a bateria. Nossa, aquele Nokia tinha história, porque foi da minha avó e passou pra minha tia e passou pra mim. Nossa, você vê que o celular durava. Exatamente. É. Ah, Evelyn, adorei. Se eu pudesse, eu ficava mais umas 3 horas aqui falando com você sobre isso. Vamos marcar outras, É, nosso favorito. não, e porque você tratou de uma forma muito leve e mesmo assim realista, né? Porque as pessoas botam tanto terror assim. Eu sei que até eu às vezes eu tenho que ficar me policiando. Eu falei, nossa, eu acho que eu tô sendo muito dura aqui no meu jeito de falar, mas é porque às vezes eu acabo tomando tanto a dor da pessoa, tipo, não é possível que ela tá fazendo essa burrada, pelo amor de Deus, Uhum. acorda, sabe? Aí eu achei muito legal porque você conseguiu tratar isso de uma forma leve e realista, sem precisar querer, né, pegar a cabeça da pessoa. Uhum, mas isso vai cair em cada pessoa de um jeito diferente, né? Então, até assim, para quem está escutando, se tivesse, se, é, se a minha fala, a fala da Carol agora, tiver sido um gatilho para você, olha para dentro de você para entender por que será que te incomodou tanto, assim, sabe? Eu acho que isso vale também, porque às vezes o que mais nos incomoda é justamente aquela coisa que a gente tá ignorando, tá negligenciando, que a gente sabe que é importante, mas enquanto a gente consegue deixar ali para debaixo do tapete, é mais É. confortável, né? Então, às vezes, eu também morro de medo de gerar um gatilho assim para as pessoas desenvolverem crises de ansiedade. Não é o objetivo mesmo, não, mas às vezes, se isso te incomodou, cara, eu precisei me incomodar muito com o fato de ficar mais de 2 anos endividada, sendo que eu tinha um emprego legal, eu tinha um salário legal. Eu precisei me sentir muito incomodada para falar, mano, eu não quero mais isso, sabe? Então, se talvez sou como um incômodo, é, é um sinal excelente. Aproveita, porque esse é o sinal que você precisava para começar a agir nesse sentido para melhorar. E você é totalmente capaz de melhorar a sua vida financeira e reescrever o seu futuro, assim, a partir de agora, sabe? Não importa o estágio que você está agora, você é plenamente capaz de construir outra história, dando um passinho depois do outro e começa agora. É isso aí. O importante é começar, né? Exato, exatamente. Muito bom, Evelyn. Para terminar, eu queria que você deixasse alguma mensagem, alguma lição, assim, alguma dica chave assim para as mulheres sobre essa questão da independência.
em relação, né, para elas não ficarem desanimadas e nem neuróticas de achar que precisa ser milionária para se sentir livre com o dinheiro dela. Eu acho, Carol, quando você me provocou essa reflexão, né, antes da nossa conversa, fiquei pensando muito que eu acho que a forma mais fácil de você alcançar essa independência financeira, independente do que isso signifique para você, é você já se sentir agora alcançando essa independência financeira. Tem um provérbio chinês, que eu acho que é um provérbio chinês, mas a gente nunca sabe de verdade a procedência, né? Mas eu falo para todo mundo que é um provérbio chinês, eu espero que seja. Que ele fala assim, que você mede a riqueza, que as pessoas que são ricas de verdade não são as pessoas que mais têm, mais ricas são as pessoas que menos precisam. Então, quando eu converso, principalmente aqui em casa, né, com meu marido, a gente conversa assim, sobre nossos privilégios e quão abundante a gente é na vida. Não é necessariamente porque a gente já tem um montão de dinheiro, mas é porque a gente sente de verdade que a gente não precisa de praticamente nada para ser feliz. Então, eu acho que isso é uma jornada também de você de exercitar a gratidão, faz parte desse processo. Você entender que a sua felicidade ela está atrelada em você viver mais de acordo com o seu propósito, com as coisas que você mais ama de verdade, sabe? E isso muitas vezes custa zero dinheiro. Quando você dá mais atenção a isso, coloca o seu coração nessas coisas, você vai ver que naturalmente você vai ter mais facilidade de dizer não para outras coisas que estão levando o seu dinheiro todos os dias nesse ciclo de você tentar construir essa satisfação com os símbolos externos, como a gente falou. Então, você vai alcançar a independência financeira de um jeito muito mais fácil e a sua jornada vai ser muito mais gostosa se você conseguir alcançar esse ponto em que, putz, eu não preciso de mais nada para ser feliz hoje. E aí, quando você alcançar esse ponto, que a dica é você entendendo quais são as coisas que realmente te trazem felicidade, que muitas vezes custa zero dinheiro, muito pouco dinheiro, você vai ter uma jornada muito gostosa de construção da sua independência financeira, sabe? Porque você não vai viver só naquele futuro depois que você cruzar essa linha de chegada imaginária. Não, porque isso pode ser muito frustrante. Então, você já vai sendo feliz agora, sabendo que uma parte do seu dinheiro vai para o agora e uma parte do seu dinheiro não te pertence agora, pertence à sua versão do futuro. Porque dá para você ser feliz mesmo assim. Então, eu acho que essa é uma coisa para a gente encerrar, porque dá para você ficar um tempinho pensando aí sobre isso. É muito legal. Eu até lembrei de um negócio que eu vi, um post essa semana, que essa questão de enxergar o seu eu do futuro. A gente tem dificuldade de guardar dinheiro para o futuro porque a gente não consegue naturalmente enxergar a gente no futuro, né? E aí falaram daqueles aplicativos, né? De você usar aqueles aplicativos que... Envelhecer, né? Isso, que aí você imagina, ó, essa aqui é a Carol, é a Evelyn daqui a assim, né, 30, 40 anos. Eu preciso dar hoje um dinheiro para essa mina aqui, É, porque hoje eu tenho energia para trabalhar e essa daqui vai estar um pouquinho cansada. exatamente. Acho que ajuda bastante também. Ajuda, qualquer coisa, qualquer truque que a gente puder fazer para driblar na nossa mente, para nos ajudar, é bem-vindo. Porque a gente não pode ficar confiando muito que toda hora a gente vai acordar com essa motivação ultra. Não, tem umas horas que a gente cansa e se desmotiva. Então, o que a gente conseguir fazer ali para deixar o negócio mais automatizado e tal, é bem-vindo e para essa motivação pode ajudar bastante, assim. Com certeza. A Evelyn, muito obrigada. Assim, olha, acho que foi um dos melhores episódios que eu já gravei aqui do Carteira Cash. Sério, foi muito bom Que mesmo. bom! Fico muito feliz. Muito obrigada pelo convite, Carol. Adoro. Voltarei. Ai,
Espero. E para a gente terminar aqui, queria que você deixasse aí suas redes sociais, onde o pessoal pode te encontrar aí na internet para poder acompanhar mais aí o seu trabalho, que é incrível. Eu acho que o melhor lugar para você me encontrar é no Instagram mesmo, é @Evelyn_Bonfim. O Evelyn é com I mesmo, tá? Evelyn_Bonfim. Aí você. Mas eu tô no YouTube também, tem uns vídeos lá para velhinhos, e você pode super aproveitar. Mas no Instagram, me manda uma mensagem lá no inbox pra gente conversar um pouquinho. Uhum. Gente, por hoje é só. Adorei o papo com a Evelyn. Se vocês gostaram também, vocês vão lá e mandam mensagem para ela no direct falando para ela voltar, tá? E muito obrigada e até a próxima. Obrigada, Evelyn. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Um beijo. Beijo.